hear me now? If you get to hear me now. Olá, queridas alunas do curso técnico de enfermagem da Escola Mustec. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, hein? Professora Keliane Pacheco aqui com vocês para mais uma aula, passeando aí, né, pelas linhas do português. Mais profundamente, onde? Reforma ortográfica. Espero que vocês estejam aí adaptando da melhor forma possível, né, ao cenário que a gente ainda se encontra. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. E vamos seguir nossa aula. Nós falaremos agora sobre o uso do hífen. Esse material aqui ele será disponibilizado para vocês e como material escrito, né, como arquivo no grupo. Nós já sabemos que o uso do hífen muitas vezes já nos deu certa dor de cabeça, sim ou não? Mas acalmem-se. O uso do hífen ele é um pouco sim desafiador, mas não é tão difícil assim, tá? Com um pouco de paciência, um pouco de dedicação e leitura, a gente consegue aplicá-lo da melhor forma possível, tá? Vamos seguir aqui então nas mudanças que aconteceram e quanto ao uso ou não desse tracinho que às vezes complica a vida da gente. Nossa, a palavra X é com hífen ou sem hífen? De vez em quando vem isso na cabeça, né? É normal. Tá? Não se preocupem, faz parte do dia a dia de todos nós. Então, as observações que nós vamos a seguir agora referem-se ao uso do hífen em palavras formadas por prefixos ou por elementos que podem funcionar como prefixos. Tá? Então, naquelas que já são e naquelas que podem, então, ter a função aí como prefixos para formar palavras. Tais como aero, agro, além, ante e ante, aquém, aqui, alto, circun, co, contra, eletro. Tá vendo aí que tem uma linha muito grande de palavrinhas que são usadas aí como prefixos, ou que são, né, na verdade, dentro do português, já na função mencionada. Olha, hidro, que a gente conhece bem, né, hiper, tá? Infra. Então, nós vamos seguir aí sobre essas mudanças, tá bom? Onde permanece, onde não usa, onde mudou, né? O que mudou. Vamos seguir? Vamos então ir para a primeira alteração, tá? Com prefixos usa-se, sempre o hífen diante de palavra iniciada por H. Então, sempre que a palavra for começar com H logo após um prefixo, ou seja, existe uma palavrinha que vem antes, a que segue, correto? Então, essa palavrinha que vem depois, como por exemplo, higiênico, tá? Ela começa com H, então usará-se o hífen, conforme vocês podem ver aí no exemplo. Anti-histórico, co-herdeiro, macro-história, mini-hotel, proto-história, e tem demais palavras, tá bom? Então, só relembrando, palavrinhas que vêm depois de uma outra palavrinha que funcionam como prefixo, sendo ela iniciada com H, usa-se o hífen. Ficou simplificado agora? Ficou mais claro? Joia! Preparem-se, então, para o desafio dessa regra. Existe uma exceção. Ah, professora, agora que eu comecei a colocar na minha cabeça a regrinha, a senhora já vem quebrar ela? Não, minha gente, não sou eu, é a reforma ortográfica. Qual que é a exceção? A palavrinha sub-humano. Nesse caso, a palavra humano perde o H. Vocês podem ver aqui, então, né? Sub-humano, tá? É diferente da palavra sobre-humano. O sobre quer dizer por cima, né? E o sub quer dizer abaixo ou por baixo, tá? Então, sobre-humano permanece o hífen antes do H.
mas o sub-humano, o H some. Ele não é mais usado e a palavra vira uma só, ok? Além de não se usar o H, ainda também não se usa o hífen. Complicado? Não, descomplica. Vou tentar explicar de uma maneira lúdica, tranquila, para que possa ficar mais fácil para vocês. Combinado? Vamos então para o segundo tempo do uso do hífen. Não se usa então o hífen quando o prefixo, ou seja, a palavrinha que vem antes, termina em vogal diferente da vogal com que se inicia o segundo elemento. Ou seja, a palavra que vem antes, ela termina em vogal, ok? Joia. Mas se ela terminar em vogal diferente da palavra que vai iniciar, tá? Na segunda palavra, então não se usa o hífen. Vamos, por exemplo, para ficar mais fácil? Então nós temos aqui o prefixo aero. Ele termina em O, termina em vocal, correto? A próxima palavra, espacial, começa também com vogal, mas é uma vogal diferente. Então nós temos o O e o E. Então, diante de palavras que terminam com vogal e iniciam com vogal, desde que elas sejam diferentes, não se usa o hífen. Ó, agroindustrial. Uma palavrinha que é muito comum no nosso dia a dia, anteontem. Então, o ante termina com E e o ontem começa com O. Ambas são vogais, porém diferentes. Então, eu tenho aqui um prefixo, que é o ante, e eu tenho um sufixo, que é o ontem. A palavrinha que vem antes e a palavrinha que vem depois. Ficou tranquilo, não ficou? Anteontem. Antiaéreo. Antieducativo. Nós temos aqui, então, um prefixo que termina em I e um sufixo que começa em E. Antieducativo. Autoaprendizagem, autoescola. Lembram? Né? Você que já tirou sua carteira aí, ou que lembra bem das aulas de português, a palavra autoescola tinha um tracinho aqui no meio, né? Então, não tem mais. Tá joia? Ficou tranquilo aí essa regrinha? Quando a gente trabalha com exemplos, fica um pouco mais fácil, né, pessoal? Vamos ser sinceros? Então, ó, uma dica para você poder gravar a regra. Pega palavras que é do seu dia a dia. Por exemplo, aí, ó, autoescola, que a gente já disse, né? Extraescolar, infraestrutura, uma palavra que nós temos em muito presente no nosso dia a dia. Então, o prefixo termina com A e o sufixo começa com E. Infraestrutura. Não se usa mais aquele tracinho complicador do nosso cérebro, que dá um nozinho na nossa aprendizagem, correto? Então, vai na dica, tá? Pega palavras que são comuns no seu dia a dia, que você já tem elas gravadas na cabeça, e tentem aplicar a regra. Autoescola, mais uma vez, né, uma palavra muito comum no nosso meio, tá? Extraescolar também é uma palavra comum. Infraestrutura da mesma forma. Tranquilo? Então, usa a palavra do seu conhecimento e tenta aplicar a regra, que vai ficar fácil. Tá joia? Vamos seguir, então? Ó, uma palavra aqui que também está bastante aí no nosso dia a dia, ó. Semi-aberto, semi-analfabeto. Então, são palavras bem comuns, tá? Vamos, então, na exceção. Eita, professora, de novo com essa exceção? O que eu posso fazer, minha gente? Faz parte. As exceções fazem parte da vida. Muitas vezes é difícil lidar com elas, né? Mas é necessário, exige um pouco mais aí de esforço, um pouco mais de arrojo, às vezes dedicação no que diz respeito aos estudos. Requer sim um pouco mais de dedicação nossa, mas nós somos capazes. Combinado? Você é capaz, eu sou capaz, e com um pouco de disciplina, dedicação, um autocuidado, né, com o nosso aprendizado, com aquilo que nós queremos para nós diante dos nossos estudos, nós somos capazes sim de superar essas exceções. O prefixo co aglutina-se, ou seja, ele une, tá? Aglutinar-se é unir-se, em geral com o segundo elemento, mesmo quando este inicia por o. Então, nós vamos perceber que o prefixo co, o co, ele termina com o, correto?
E a próxima palavra, o sufixo, também começa com O. Nós acabamos de aprender que se termina com vogal e começa com vogal diferente, não se usa o hífen. Ok? Vamos lá então para exceção, tá joia? Se o prefixo é o CO, ele vai unir com o segundo elemento, mesmo quando este inicia por O. Então nós temos aqui duas vogais iguais. Aprendemos a regra em cima para a vogal diferente, agora nós temos duas vogais iguais, tá? Então o CO é a exceção da vez. Palavras que começarem com ele, seguidas de um sufixo, também não se usa o hífen, tá joia? Qual que é a diferença aqui? Vogal diferente na regra de cima, vogal igual aqui. Como, por exemplo, na palavra coordenar. Tá? Nós temos duas vogais, porém nós não iremos usar o hífen, tá bom? Cooperar, cooperação, né? Então, fica aí para vocês a exceção dessa regrinha do uso do hífen. Tá muito difícil, não. Regrinha número 3. Tá quase terminando, hein, pessoal? Não se usa o hífen quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa por consoante, diferente de R ou S. Eita, que agora ficou um tanto quanto um pouco mais desafiador. Eu tento não usar a palavra difícil, para não criar aí já uma leve defesa, tá? No condicionamento aí na parte cognitiva do seu cérebro. Por isso eu troco a palavra difícil pela palavra desafiador. Então, um pouco mais tenso. Isso nós vamos aprender agora. Mas não, tá? Impossível. Vamos lá? Dá um cafezinho, gente. Eu não vivo sem café. Muito bom. Então, vamos retomar aqui. Não se usa o hífen quando o prefixo, a palavrinha que vem antes, tá? Terminar em vogal. E o segundo elemento, o sufixo, começar por consoante diferente de S ou R. Por exemplo, anteprojeto. A palavra ante termina com E, correto? Termina com a vogal. Porém, a palavra seguinte começa com P. Tranquilo? Ante com I, né? Nós temos aqui no primeiro exemplo E, e nós temos no segundo exemplo I. Porém, as duas palavras começam com P. Tranquilo? Então, não usaremos mais entre essas duas palavras o hífen. Olha só. Vamos pegar uma palavra aqui bem conhecida de vocês. Microcomputador, uma palavra tranquila. Seminovo, quando você vai ali, né, no mercado, na loja, vamos dizer assim, comprar um produto seminovo, um carro. Você vai numa loja de automóveis para comprar um carro seminovo. Então, nós temos aqui uma vogal e nós temos uma consoante. Tranquilo? Então, não se usa mais o hífen diante dessas palavras. Lembrando a vocês que são palavras que começam com consoante diferente de R ou S. Ah, não, professora, já logo deduzi que existe uma exceção para as palavras que começarão, então, após o prefixo com R ou S. Tcharam! Palma para vocês. Vocês já estão pegando aí a essência, tá, da reforma ortográfica. Sim, sim, existe uma regra específica, tá? Nós já chegaremos nela. Exceção. Com o prefixo vice independente, tá? Usaremos sempre o hífen. Essa é a exceção da regra, mesmo que comece com R, mesmo que comece com consoante diferente, mesmo que comece com vogal, conforme nós podemos ver aqui no exemplo, ó, vice, hífen, rei. Então, nós temos aqui a palavra vice que começa com R. E nós temos aqui a palavra vice, que a próxima começa com A. Vice-almirante. Tá bom? Então, todo prefixo vice, seguido, né, lógico, de um sufixo, usaremos o hífen. Usaremos, então, esse tracinho aqui, separando as duas palavras.
Deu alguns nozinhos aí na sua cabeça? Se ficar difícil, volta a aulinha e assiste novamente, tá bom? Ó, vamos para a regrinha então do R e do S, que eu acabei de falar com vocês, que tinha uma regrinha própria para eles, tá? Não se usa o hífen quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa por R ou S. Tá, professora, mas até então tá igual a regra lá de cima. A regra lá de cima também diz que não se usa o hífen quando o prefixo terminar em vogal e o segundo elemento começar por consoante, diferente de R ou S. Agora aqui estamos já na regra que diz que o prefixo continua terminando em vogal, mas o segundo elemento é R ou S. Então, o que vai acontecer com essas duas letras? Elas serão o quê? Duplicadas. Tá? Enquanto não se duplica, vamos voltar aqui para você poder entender? Nós não vamos duplicar a palavra P. Anteprojeto com 2 P's. Não usaremos o hífen, porém a palavra permanece igual. Tá, joia? Só que quando a segunda palavra começa com R ou com S, essas letrinhas do nosso querido alfabeto serão o quê? Duplicadas. Não usaremos o hífen e duplicaremos então a letra. Por exemplo, a palavrinha antirrábico. Então, antigamente, na regra antiga, logo após o anti, viríamos com o tracinho, né? Viríamos com o hífen aqui, tá? E o rábica normalmente, a palavra rábica normalmente, tá joia? Agora, na nova regra, nós duplicamos o R. Tranquilo? Olha só, antirreligioso, antirrugas. Eita, gente, que, né, com o passar do tempo, nós, de repente, precisaremos abusar aí de uns produtinhos desses, né? Tirar as ruguinhas, os pés de galinha. Tá aí uma palavra tranquila do nosso dia a dia, ó. Rugas. Anti-rugas, nós duplicamos o R. Antissocial, né? Aquela pessoa que não se dá muito com um número grande de pessoas. Então, olha só. Nós temos aí a palavrinha antissocial. Terminada com vogal, iniciada por S, na segunda palavra. Então, nós duplicamos essa consoante. Tranquilo? Deu para entender? Aí nós temos bastante exemplos. Olha só essa palavrinha, interessante. Mini saia. Então, a palavrinha que começa antes do nosso prefixo termina com vogal. E o nosso sufixo começa com S. Então, nós temos aí mais uma vez a palavrinha dobrada. E vocês vão lembrar que antigamente o hífen estava aqui, né? No meio das duas palavrinhas, correto? Então, tá joia. Mini saia é uma palavrinha bem comum no nosso meio. Ultrassom, também uma outra palavra bastante usada aí no nosso meio. Bem comum para o nosso vocabulário, né? Então, olha só, aqui tem vários exemplos para que vocês possam fixar a regra. Então, mais uma vez, eu dou-lhes a dica, tá? Escolham palavras que você já tem aí aprendida no seu vocabulário diário ou que estão presentes em alguns momentos da sua vida e apeguem-se a essa palavra para aplicar a regrinha. Assim vai ficar mais fácil o seu aprendizado. Tranquilo? Vamos dar um timezinho na nossa aula agora e vamos assistir um vídeo motivacional. Na verdade, um vídeo incentivador, né? Eu aprendi num dos cursos que eu fiz que ninguém motiva ninguém. O motivo, ele é intrínseco, ele é interno, ele vem de dentro. Então, quem se motiva é você mesmo, é você mesma, sou eu mesma, né? Que trazemos de dentro para fora os motivos para X ou Y ação, para X ou Y estudo, sonho, plano de vida, e assim vai, tá? No máximo, nós podemos incentivar alguém, no máximo, nós podemos impulsionar alguém. Então, quero trazer para vocês aqui um vídeo incentivador, deixando para vocês aí uma palavra, tá? De ânimo, uma palavra positiva, uma palavra de energia boa, para que vocês possam, então, aí refletir um minutinho, e já já nós voltamos com a nossa aula. Vamos pro vídeo? Determinação, visão e muita fé fazem de fracassados triunfarem da noite para o dia,
de milagres acontecerem nos últimos segundos de uma batalha. Na maioria das vezes achamos que não vamos conseguir tal feitos, que não chegaremos a lugar nenhum, que esses dias escuros nunca passarão e que não suportaremos algumas tempestades. Mas o fato é que, se não acreditarmos nas nossas capacidades de superar qualquer fracasso dia após dia, de vencer o medo dia após dia e tomar certas atitudes no percurso de nossos desafios diários, não chegaremos a lugar algum. A pergunta que te faço aqui: você tem fé? Não existe limites com relação à nossa persistência e fé. Você não tem ideia da capacidade e do grande poder que existe dentro de cada um de nós. Do poder de superar qualquer desafio, de enfrentar qualquer barreira. O que você está esperando? Chegou o tempo de você provar para si mesmo que você é o grande milagre da sua vida. Lembre-se do que eu vou lhe dizer nesse vídeo. O que seria dos grandes campeões se desistissem na primeira queda? O que seria dos seus ídolos se eles desistissem de passar por todos os desafios que passaram para deixar seus respectivos nomes na história? Pense nisso e tente outra vez e outra mais. Não se deixe abater por críticas ou experiências mal-sucedidas. Vá em frente, tente de novo e verá que seus esforços alcançarão êxito. Não importa o que você já passou. O passado, guarde na sua lembrança. Nada na vida pode ser realizado sem determinação. Acredite nos seus objetivos e saiba que eles necessitam de seu empenho e dedicação, mesmo que seus sonhos sejam estranhos para o mundo. O importante é que acredite sempre em você. Que venham os obstáculos, que venham os invejosos, nada pode separar você da sua caminhada. Acredite em você e seja você, seu próprio milagre. Tenha fé, siga o seu caminho e não pare! Acredite que é possível hoje uma virada! Acredite que nada é impossível! E vá! Não pare! Seus sonhos lhe esperam! Continue! Seja você! Viva seu sonho! Conquiste o mundo! E não para! Seja um milagre! Lembre-se, você pode ser derrotado, mas não fracassará enquanto continuar tentando. Opa, voltamos. E aí, você tem fé? Eu volto então à continuidade da nossa aulinha, te perguntando, te desafiando nessa pergunta. Quando nós falamos da palavrinha fé, nós automaticamente direcionamos o nosso pensamento para o lado religioso, né? Voltamos então o nosso pensamento para algo além de nós, para um ser superior, que é Deus. Além dessa vertente da palavrinha fé, nós podemos também pensar num outro significado, não só fé em Deus, fé nesse nosso Criador e tal, como bons cristãos, acredito eu que somos, né? Mas fé na vida, fé nas pessoas, fé em você mesma. Você tem fé? Fé no seu potencial, fé nas suas capacidades, fé nas escolhas que você tem feito, nas pessoas que estão à sua volta, nos seus sonhos, nos seus projetos. Fé na vida. Fé que vai melhorar esse estado aí que nós estamos, né, de cuidado, esse cenário atual que todos nós nos encontramos de triplo cuidado para com as pessoas, para conosco mesmos, né? Fé de que tudo vai melhorar, de que tudo vai ficar bem, mesmo que passe um tempo complicado, porque faz parte, né, minha gente? Faz parte da nossa vida de seres humanos. Os intempéries da nossa jornada, tá? Mas não desista. Seja você o milagre que você precisa, seja você a mudança que você procura, por mais difícil que seja, tá? Fica aí essa palavrinha de incentivo para vocês. Vamos voltar aqui? Vamos continuar com a regrinha do hífen? Vamos embora? Então, olha só. Quinta regra de mudança do hífen. Quando o prefixo, a palavrinha que vem antes, terminar por vogal, usa-se o hífen se o segundo elemento, se a segunda palavra, o sufixo, começar pela mesma vogal. Vamos lá ver o exemplo para ficar melhor?
Professora, a senhora explicou lá em cima que a palavrinha CO, o CO, começado por palavras que também tem a inicial O, não se usa hífen. Aquela lá é uma exceção, tá? E aquilo lá é uma regra separada. Para os demais, nós vamos nos atentar nessa regra aqui, ok? Então, vamos lá. Nós temos um prefixo, a palavrinha que vem antes, tá? Terminada por vogal. No nosso exemplo aqui, a vogal em cache é o I. E a palavrinha seguinte, o nosso sufixo, é ibérico, que também começa com I. Joia. Vamos pegar outra palavrinha. Nós temos o nosso prefixo que termina com O. E nós temos uma segunda palavra que também começa com O. Autoobservação. Então, para prefixos terminados em vogal, cuja segunda palavra também começa em vogal, nós usamos o hífen, tá? Então, quando o prefixo terminar por vogal, seguido de segundo elemento, por vogal igual, aplicaremos esse tracinho para separar. Tranquilo? Então, olha só. Vamos lá para os exemplos para ficar mais fácil. Vamos pegar esse aqui, que está no nosso dia a dia aí, no nosso cotidiano. Micro-ondas. A palavra micro terminou em O, a palavra ondas também começou em O. Então, nós colocamos, então, o tracinho usando aí o hífen, tá? Semi-interno. Então, nós temos alguns exemplos bacanas aqui para que vocês possam... Olha, essa palavrinha, ó. A gente conhece bem também, né? Anti-hífen inflamatório. Joia? Essa daqui é bem tranquila, não tem muito segredo, não. Vamos para a sexta regrinha do hífen. Quando o prefixo... Olha só, pessoal, adotem, tá? Uma regra. Nós estamos falando para prefixos. Sempre palavras que vêm antes, seguidos de uma outra palavra. Então, grava isso como regra, tá? Então, essa palavrinha que vem antes, terminar por consoante, nós vamos usar o hífen se o segundo elemento começar pela mesma consoante. Vamos fazer aqui uma ligação? Nós temos aqui uma regra o seguinte. Se a palavrinha que vem antes terminar por vogal e a que vem depois começar por vogal, nós usamos o hífen. Tranquilo? Então, terminou em I, começou em I, hífen. Vamos lá. Se a palavrinha que vem antes terminar por consoante, tá? E a segunda palavra também começar por consoante, nós aplicaremos quem? O uso do hífen. Então, vamos lá? Hiperrequintado. Então, nós percebemos que a palavrinha hiper termina com R. E o requintado também começa com R. Então, nós usaremos o hífen. Tá joia? Ah, professora, a senhora confundiu minha cabeça. Tem uma regra lá em cima só para o R e também para o S. Sim, mas lá o nosso prefixo termina em quê? Em vogal, lembra? Aqui termina com R. Olha só, vamos pegar um então que não tem nada a ver com R. Sub. Terminou com B. E a próxima palavrinha começou com B. Subbibliotecário. Então, se o prefixo terminar com consoante e o sufixo, que é o segundo elemento, a segunda palavra, começar pela mesma consoante, nós iremos usar o hífen. Tranquilo? Olha essa palavra aqui para ficar legal, ó. Super romântico. Terminou com R e iniciou com R. Então, nós aplicamos o hífen no meio das duas palavras. Tranquilo? Joia, joia? Vamos seguir? Atenção! Nos demais casos, não se usa o hífen. Exemplos: hipermercado, intermunicipal, super interessante. Por quê? Porque aqui nós temos um prefixo terminado em consoante. E nós temos um sufixo, a segunda palavra, iniciada com I. Mas aqui nós temos terminado em consoante e iniciado com M. Ou seja, consoantes diferentes. Essa regrinha aqui vale para consoantes da mesma letra, tá?
Começou, terminou e começou com a mesma letra, usa-se o hífen. Terminou com consoante e começou com consoante diferente, nós não usamos o hífen, tá? E a palavra segue emendada. Vamos falar assim? No nosso bom português? Então, a palavra segue, tá? Junta numa só. Olha, super proteção. Então, nós não usamos o hífen e a palavra segue unificada. Tranquilo? Com o prefixo sub, usa-se o hífen também diante de palavra iniciada por R. Então, vamos lá. Nós temos o sub aqui, ó, como exemplo, né? Porque ele terminou com consoante e começou com consoante. Então, nesse prefixo, tá? Exatamente, a regra é para ele. Tá joia? Com ele, então, nós vamos usar o hífen também diante de palavras que iniciarem com R. Sub, região, hífen no meio. Sub, raça, o hífen também está no meio. Tranquilo? Então, nós temos aí algumas palavras usadas com sub, que nós aplicaremos 3 regras. O humano, sub-humano, perde o H, e nós não usamos o hífen. Se o sub o sub termina em consoante, a palavra seguida dele também termina em consoante e é igual, nós usamos o hífen. Mas se a palavra após ele começa com R, nós também usamos o hífen. Tranquilo? Então, acabei de falar para vocês aí as 3 realidades que envolvem esse prefixo sub. Com os prefixos circun e pan, nós usamos o hífen diante de palavra iniciada por M, N e vogal. Eu sei que esses prefixos aqui a gente quase não usa, tá? A gente vai ouvir muito esse pan aqui em época de Olimpíada, né? Pan-americano, alguma coisa do tipo. Para-Olimpíadas, né? Na época das Olimpíadas. Talvez eu tenha viajado aqui. Mas eu me lembro de essa palavrinha pan aqui ficar muito no nosso cotidiano na época das Olimpíadas. Na época dos Pan-Americanos. Então, às vezes, nessa época, nós vamos usar essa palavrinha, mas no nosso dia a dia, ela quase nem é aplicada. Concordam comigo? Mas a regra está aí, nós precisamos entendê-la. Quando for necessário que vocês... necessário o uso, né, de vocês, é preciso aplicar a regra, tá? Então, a palavrinha circun e pan usará-se o hífen, tá? Em palavra iniciada após ela, lógico, com M, N e vogal. Então, o exemplo segue aqui, ó. Circunnavegação pan-americana. Então, tá aí. E assim por diante. Nossa, professora, não vai acabar mais não essa regrinha do hífen. Quero terminar o hífen tudo na aula de hoje com vocês. Tá bom? Quando o prefixo terminar por consoante, não se usa o hífen se o segundo elemento começar por vogal. Então, nós temos aqui uma regrinha contrária. Lá em cima nós aprendemos sobre terminar em consoante e começar em consoante. Então, agora nós vamos continuar com o nosso prefixo, a palavrinha que vem antes, terminando em consoante, porém, a palavra que vem depois inicia por vogal. Tá joia? Então, quando isso acontecer, nós não usaremos o hífen. Lembrando que lá, quando termina com vogal e começa com... termina com consoante e começa com consoante igual, usa-se o hífen. Começa com consoante diferente, não se usa o hífen. Agora, aqui, começa com vogal, nós não usaremos o hífen, tá joia? Ó, hiperacidez, né? Quando alguma coisa está muito ácida. Então, nós temos aí o prefixo terminado em consoante e o sufixo iniciado em vogal. Então, nós não usamos o hífen, tá joia? Hiperativo, interescolar, interestadual. É uma palavra que a gente tem aí em comum no nosso dia a dia. Terminou em consoante e iniciou em vogal. Então, nós não usamos o famoso tracinho, separando as palavras. Tranquilo? Então, vamos relembrar? Quando a palavra que vem antes terminar em consoante e a palavrinha que segue iniciar em vogal,
nós não usamos o hífen. A palavra fica inteira. Certo? Ó, uma outra palavra aqui, ó. Super amigo. Quem aí não tem, né, minha gente, um super amigo ou uma super amiga, tá? Terminou, a palavrinha super terminou em consoante. Nós temos um R aqui. E a palavra seguinte começou em vogal. Super amigo. Tá joia? Ó, uma palavrinha bonita, ó. Super otimismo. Quando você usa de muita positividade para alguma coisa, né? Então, nós temos aí, ó. Terminou em consoante e iniciou em vogal. Super otimismo, a palavrinha fica emendada. Olha, gente, não reparem aí muito, tá? Nas minhas brincadeiras. Tá joia? Eu gosto de, sei lá, brincar um pouco, né? Pra aula não ficar tão maçante. Tá joia? Vamos para a nossa regra 8 ainda, no uso do hífen. Eu sei que talvez seja muita informação para vocês assimilarem aí de uma vez só, tá? Mas o material vai seguir em anexo aí para vocês. Vamos de café? Para vocês poderem acompanhar a explicação, tá joia? Qualquer dúvida também, estou eu no privado aguardando vocês para que nós possamos esclarecê-las. Com os prefixos eis, sem, além, a quem, recém, pós, pré, pró, usa-se sempre o hífen. Algumas coisas vocês não conseguirão assimilar a regrinha apenas usando a dica das palavras do dia a dia. Algumas mudanças vocês terão que aprender mesmo, gravar, tá? Na cabecinha de vocês. Essa daqui é uma. Então, são prefixos que sempre usarão o hífen independente da palavra que segue, tá? Independente da segunda palavra. Olha aí os nossos exemplos, ó. Além-mar. O hífen está presente. Ex-aluno. O hífen está presente. Pós-graduação. O hífen também está presente. Pré-vestibular. Eis ele aqui, fazendo o seu rigoroso papel de separação de palavras. Ó, recém-casado, recém-nascido, sem terra. Então, essa regrinha aqui é uma regrinha que é preciso lê-la um pouco mais e tentar fixar esses prefixos aqui na sua cabecinha, tá? Eis, sem, além, a quem, recém, pós, pré e pró. Independente, então, da palavra seguinte, usaremos sempre o hífen. Vamos seguir aqui? Deve-se usar o hífen com os sufixos de origem tupi-guarani. Aqui nós estamos nos referindo a etnias, né? Então, toda palavra de linhagem tupi-guarani, nós usaremos, então, o hífen. Guaçu, Guaçu e Mirim. Exemplos, ó. Amoré-Guaçu, Anajá-Mirim, Capim-Açu. Então, são palavras indígenas, tá vendo? Então, essas palavras, elas usam o hífen. São palavras que não estão aí no nosso dia a dia. Então, acredito eu que nós não a aplicaremos com tanta facilidade assim. Mas caso venha a acontecer, a regra está aí. Essa regra aqui é melhor decorá-la, né? Não tem como compreendê-la sem gravar bem a regra, não. Porém, a gente conta com a facilidade de não serem usadas aí muito no nosso dialeto. Deve-se usar o hífen para ligar duas ou mais palavras que ocasionalmente se combinam. Quase que a palavra não sai, né, pessoal? Vocês viram? Formando não propriamente vocábulos, mas encadeamentos vocabulares. Por exemplo, Ponte Rio-Niterói. O que é isso? Nós temos aqui um conjunto de palavras, tá? Que não quer dizer que são vocábulos, que são palavras que formam uma única palavra. Por exemplo, uma palavra com mais uma dando um único significado. Aqui nós temos 2, 3
No caso aqui, por exemplo, nesse exemplo que nós estamos de Eixo Rio-São Paulo, nós temos 4 palavras. São encontros vocabulares, são palavras diferentes, mas que formam uma expressão. Acho que agora ficou mais fácil, né? Então, nós vamos usar o hífen para ligar essas palavras, tá? Eixo Rio-São Paulo. Ponte Rio-Niterói. Essas palavras, elas ocasionalmente se combinam, tá joia? Então, é uma regrinha também para ser mais decorada, tá? Também acho que são palavras que nós não usaremos tanto aí no nosso dia a dia. Não se deve usar o hífen em certas palavras que perderam a noção de composição. Girassol. Madressilva. Manda-chuva. O que é perder esse sentido de composição? Palavras que não parecem compostas. Uma palavra seguida de outra palavra. Por exemplo, um nome composto. Vamos tentar fazer uma exemplificação. Pedro Henrique. Ao pronunciar, nós percebemos que a palavra Pedro tem vida própria, o Henrique também tem vida própria. Mas vamos pegar aqui, ó, manda-chuva. Nós não estamos falando do verbo mandar, né? Na conjugação, pedindo para alguém mandar chuva para nós. Não, nós estamos falando aqui numa expressão, tá? Unificada, manda-chuva. É um linguajar comum no nosso meio de nos referir a quem tem um cargo de chefia, né? Um cargo de coordenação, supervisão. Não, fulano é o manda-chuva da empresa. Ou seja, ele coordena, tá? Ele que é o chefe. Paraquedas. A palavra paraquedas, ela não tem som de separação. Paraquedas. Ela tem aí na nossa pronúncia uma questão de unificação, parece uma única palavra. Nós temos 2 palavrinhas que têm som de uma só. Paraquedas. Ah, nossa, tomei um pontapé. Não ficaria estranho? Tomei um ponta, separa, pé, né? Então, essas palavras que têm som de unicidade, pontapé. Então, essas palavras não se usa o hífen. Tranquilo, pessoal? Para clareza gráfica, se no final da linha a participação de uma palavra ou combinação de palavras coincidir com o hífen, ele deve ser repetido na linha seguinte. O que é isso, professor? Isso é de comer de passar no cabelo. Me explica, pelo amor de Deus. Com exemplo vai ficar mais fácil. Na cidade, conta-se que ele foi viajar. O que é isso? Quando nós estamos digitando um texto, ao chegar aqui no final da linha, nós vamos dividir a palavra. Geralmente, né, quando a palavra não cabe aqui e você tem que passar para a linha de baixo, porém dividindo a palavra, nós usamos o hífen, correto? Vamos supor que a palavra aqui fosse português. Aí nós teríamos escrito portu, aí não deu. Nós colocaríamos o hífen aqui e continuaríamos a palavra aqui embaixo. Guês. Português, correto? Jóia, essa regra vocês já sabem. Tá, mas vamos supor que a palavra que você está usando, ela tem um hífen. E você está digitando ela ou está escrevendo e acabou o espaço. Automaticamente você vai duplicar o hífen. Conta-se, nós temos aqui então o hífen, não tem? Acabou o espaço da folha. Então nós duplicaremos o hífen, ó. Aqui vai ficar mais fácil. O diretor recebeu os ex-alunos. Então estávamos escrevendo a palavrinha ex-alunos. Nós já sabemos que com o prefixo ex nós usaremos o hífen. Aprendemos lá atrás na regrinha. Só que nós estamos escrevendo um texto onde a palavrinha ex-aluno não coube na página toda. Então, nós usamos aqui o hífen para separar, normalmente, o prefixo ex do sufixo alunos. E nós duplicamos o hífen porque nós passamos de uma linha para outra. Ficou meio feio, né, pessoal? Eu concordo. Mas é regra. Temos que aplicar, né?
Ai, ai. Então, aqui nós temos um resuminho do emprego, tá? Do hífen com prefixos. Esse resuminho eu mandarei para vocês como arquivo de estudo, tá bom? Para que vocês possam assistir a aula com ele aqui mais completo, conforme eu usei como material, né, de base para nossa aula de hoje. E eu deixarei para vocês esse resuminho aqui para que vocês possam, fazendo revisão de estudo, sintetizar a aula aplicada, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido, tá? Por hoje é só. Aguardo vocês no privado. Caso haja dúvidas, entrem em contato comigo para que nós possamos usar exemplos diferentes ou tentar explicar aí de uma forma não usada para que você possa entender, tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês. Beijo grande no coração. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.